Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje a gente tem mais um episódio para conversar com pessoas brilhantes que dedicaram a vida a ações de promoção, prevenção e cuidados em saúde mental. E hoje eu tenho a honra de ter a participação do professor Neuri Botega. Professor Neuri, muito obrigado pela disponibilidade e é com muita alegria que eu recebo o senhor aqui no podcast. Elson, também estou muito contente, obrigado pelo convite. O professor Neuri, ele é psiquiatra, ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, onde ele também, o senhor se formou lá, né? Fez a faculdade de medicina lá, a residência lá, o doutorado lá, o pós-doutorado no King's College em Londres. E o senhor é uma das minhas inspirações aí na área de prevenção de suicídio, né? O senhor digamos assim, é a grande referência que a gente tem aí, né, nessa área. Né? Tô na estrada aí da prevenção do suicídio já há um bom tempo. Com o rosto jovem, mas muitos anos de estrada, né, professor? Eu comecei a minha carreira como psiquiatra no Hospital Geral, né? E como você sabe, trabalhar num hospital geral é muito diferente do que atender pessoas com transtornos mentais num consultório, num ambulatório ou numa instituição psiquiátrica, né? Num hospital psiquiátrico, porque o hospital geral tem todo tipo de problema. E um dos problemas era exatamente a internação de muita gente que havia tentado suicídio. As pessoas eram recebidas no pronto-socorro, algumas iam para cirurgia, outras para UTI, outras para uma enfermaria semi-intensiva, e quando elas melhoravam, eu ia conversar com elas como psiquiatra do hospital. E isso, o hospital, o senhor está falando, é do Hospital das Clínicas da Unicamp? Das clínicas da Unicamp. Tá. E isso me impressionou muito, porque muitos casos, e quando eu ia conversar com essas pessoas, eu encontrava as mais diferentes reações. Mas em pelo menos metade das vezes eu ouvia uma pessoa dizer que tinha sido um momento de desespero, que ela não queria ver. E uma parte dessas pessoas morria. Havia alguma complicação. Na época existia o paraquat, um agrotóxico violento que seca o pulmão. E eu vi algumas dessas pessoas usarem, por exemplo, o paraquat e morrerem. E isso me impressionou, né? Não havia muita pesquisa no Brasil, umas 2 ou 3 teses defendidas. Então, eu abracei isso como uma linha de pesquisa, assim que eu voltei do meu pós-doutorado, né? Isso foi em 1991. Então, já faz um bom tempo aí que eu estou na estrada da prevenção do suicídio. E eu fico pensando, professor, porque... porque muitas vezes o jovem pesquisador, né, ele tem a influência ali das linhas de pesquisa disponíveis, né, dos seus linhas de pesquisas principais dos grandes grupos de onde você está. E essa linha de suicídio, na verdade, foi algo da sua experiência que surgiu, não é exatamente uma continuidade de uma linha de pesquisa de alguém que o senhor se inspirava, era mais uma constatação da necessidade que o senhor observou na prática. Olha, Elson, naquela época, a Unicamp, o Departamento de Psiquiatria não tinha linhas de pesquisas consolidadas. Mas uma pessoa muito importante, que influenciou muito a minha identidade profissional, tinha já feito um doutorado acompanhando adolescentes do sexo feminino que haviam tentado suicídio. O nome dele é famoso na prevenção do suicídio, é o Roosevelt Cassorla. O Roosevelt Cassorla, ele fez saúde pública, ele trabalhou no departamento de medicina de saúde coletiva, né? A gente chamava de medicina preventiva, e depois ele abraçou a psiquiatria e mais tarde ainda abraçou a psicanálise. Hoje ele é psicanalista de data. Mas o doutorado do Roosevelt descreveu uma espécie de carreira das adolescentes que tentavam suicídio.
trabalhando muito a questão dos vínculos, né? Dos vínculos muito misturados com um companheiro amoroso, e uma briga e uma ameaça de desenlace era vista como o fim de tudo, um desespero muito grande, e aí uma tentativa de suicídio, nem sempre visando a morte, mas visando, às vezes, um reatamento daquele vínculo simbiótico rompido. E por aí, mais ou menos, o Roosevelt foi. Eu estou fazendo um resumo muito rápido, talvez até injusto, mas foi mais ou menos essa a tese dele, que foi um marco na época, foi em 1984. E eu comecei um mestrado, não estava muito feliz com o meu mestrado, conversei com o Roosevelt, me abri com ele, ele falou, por que você não trabalha nisso? Você já está indo tão bem aí, atendendo os casos, publicando alguns artigos, e aí eu me encaminhei para essa área. E foi fundamental porque depois eu fiz um grande estudo junto com a Organização Mundial da Saúde, multicêntrico. Então, aí sim, quando a gente faz esses grandes estudos, a carreira da gente decola, né? Porque uma coisa são as primeiras pesquisas, os primeiros passos, mas quando a gente participa de um grande grupo de pesquisadores, com gente de todo mundo, aí a gente percebe que a gente tem que estudar muito, a gente percebe o tamanho do salto que a gente tem que dar para não ficar muito para trás dos outros. Foi, então, muito importante para mim. Isso no ano 2000. Isso no ano 2000. E é um estudo que todo mundo que trabalha com suicídio no Brasil precisa citar também. Não sei se eu estou fazendo referência ao estudo certo, mas aquela que mostra que as tentativas de suicídio que a gente atende no pronto-socorro são a ponta do iceberg, né? Porque esse grande estudo, o nome dele abreviado é SUPREMIS. Foi um estudo multicêntrico internacional realizado em países em desenvolvimento. Então, foi Brasil, Índia, Vietnã, Sri Lanka, China. E foi muito interessante esse estudo, porque nós acompanhamos perto de 1.700 pessoas que tentaram o suicídio e que chegaram num pronto-socorro de um hospital geral. A partir daí, essas pessoas foram sorteadas aleatoriamente em 2 grupos. Em um grupo, nós fazíamos telefonemas periódicos. Sempre uma pessoa, depois de uma entrevista motivacional feita no pronto-socorro. No outro grupo, a gente fazia o tratamento usual, ela era encaminhada para um serviço de saúde mental. E depois de 1 ano e meio, nós procuramos essas pessoas para ver o que havia acontecido com elas. E uma intervenção tão simples quanto essa, né? Simples, vírgula, quer dizer, o desenho é simples, mas o trabalho era bastante pesado, né? Nós tínhamos que fazer uma boa supervisão, tinha que ter um bom espírito de corpo, porque não era fácil ficar ligando, falando com aquelas pessoas, né? De tempo em tempo, formava-se um vínculo doloroso, né? E o objetivo do telefonema não era oferecer tratamento em si, mas era incentivar aquela pessoa a se manter em tratamento em saúde mental. Porque nós sabemos que há uma taxa alta de abandono depois de uma tentativa de suicídio. Muito bem, nesse grupo que recebeu os telefonemas periódicos, o número de suicídios foi 10 vezes menor ao final de 1 ano e meio, 18 meses. Então foi um estudo importante, ele é bastante citado, não só no Brasil, mas na literatura internacional, né? Quando se fala em intervenção breve, esse é um estilo de estudo de intervenção breve que produz resultados. Eu estou lembrando do livro do senhor, Telefonemas em Crise, não é isso? Então, isso, como eu estava falando, né? Às vezes eu brinco que quando a gente apresenta um estudo, o slide está bonito, está tudo arrumadinho, mas a gente não conta o sacrifício, as dificuldades, o que a gente aprendeu. Então, esse livrinho, Telefonemas na Crise, ele conta um pouco a história, né? A constituição do grupo, os nossos grupos de supervisão, a dinâmica de a cada 2 semanas ligar para uma pessoa, né? Nem todos tinham telefone celular, então isso foi há 20 anos, mais de 20 anos atrás.
Então, às vezes, a gente marcava um horário para ligar para um telefone fixo, em raro caso, num telefone público, para conversar com as pessoas. E o índice de adesão foi altíssimo, foi surpreendente. Porque a pessoa que fazia os telefonemas era a mesma que tinha ido ao pronto-socorro fazer uma entrevista motivacional. Nós pegamos a entrevista motivacional, que se aplica à independência química, e mudamos um pouco, adaptamos para ajudar aquela pessoa a encontrar uma narrativa, procurar ajuda, se manter em tratamento. E quem ia fazer essa entrevista motivacional, ou no pronto-socorro, ou na enfermaria do Hospital das Clínicas da Unicamp, era a mesma pessoa que falava, olha, eu vou te telefonar daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3, 4, 5, 6 meses. Então formou-se um vínculo entre esse paciente e esse elemento que foi fazer uma entrevista motivacional e os telefonemas periódicos. Foi uma tremenda experiência. Um grupo grande envolvido, né? Alunos de graduação, e quem fazia os telefonemas eram 4 profissionais já mais experientes, e contando com a nossa supervisão, né? A gente fazia reunião semanal para discutir a dinâmica clínica dos atendimentos. Foi um aprendizado muito grande para mim, não só em termos assim de como conduzir uma grande pesquisa, como participar de um grande estudo, mas foi muito importante em termos clínicos também. Aprendi muito. Isso que é o legal, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai aprendendo com o andamento de todo o processo. Foi muito rico. Eu tenho ótimas lembranças dessa época. E houve pacientes desses países todos aí que o senhor citou, Sri Lanka? 1.700 foram na verdade, participaram 9 países em desenvolvimento. E como o índice de suicídio, embora seja mais alto entre quem tentou o suicídio, ainda é um evento raro. Então, nós precisávamos de um grande número de pessoas para chegarmos a uma diferença, se é que ela existiria, né? E conseguimos mostrar a validade da intervenção breve, como essa que eu relatei rapidamente, para diminuir o número de tentativas e também de suicídio, da mortalidade por suicídio. Que eu fico pensando em termos de qual que é o tamanho de amostra que você precisa ter, que número de pessoas você precisa avaliar para conseguir ter um poder estatístico para mostrar essa diferença em mortalidade por suicídio, né? Porque isso é um desafio, né? A um cálculo do tamanho da amostra, nós precisaríamos de no mínimo 1.600. Nossa, que projeto desafiador, professor. E, na verdade, é um evento, né? Você tem que esperar chegar uma pessoa que tentou o suicídio, ela tem que estar mais ou menos bem para a gente poder explicar que é um estudo da OMS, se ela concorda em participar, né? Se ela concorda em participar, ela tem aí que receber a visita de uma outra pessoa que vai fazer a entrevista motivacional e os telefonemas periódicos. Mas, olha, nós tivemos um índice de aceitação muito grande e um índice de abandono da pesquisa muito pequeno. Então, eu tenho a impressão de que isso refletiu realmente o nosso empenho, né? Um empenho muito sincero, não só um desejo de fazer pesquisa, mas também de ajudar essas pessoas. Então, nós ficamos muito felizes com os resultados locais, né? E pudemos contribuir, desses 1.700, nós pudemos contribuir com 120 casos. Então, realmente foi um trabalho que se estendeu ao longo aí de 2 anos. Não, eu estou aqui só imaginando o desafio que foi tudo isso, né? Impressionante, professor. E como é que surgiu essa ideia de usar essa ferramenta que é a entrevista motivacional? Olha, na realidade, partiu da observação clínica de que quando uma pessoa faz uma tentativa de suicídio impulsiva, aquela que não tem
uma alta intenção letal, quando ela sai daquela crise, quando, no caso da adolescente, se a gente for dar o exemplo, né, o namorado que brigou com ela vem vê-la no pronto-socorro, né, se restabelece uma normalidade, entre aspas, e a pessoa abandona qualquer esforço de entender melhor o que está acontecendo na vida dela, né? Então ela pega aquela tentativa, amassa como um papel de rascunho e quer jogar no lixo. Ela não quer mais pensar no que ela fez. Então eu tenho a impressão de que os telefonemas periódicos visavam motivar pessoas a se manterem em tratamento. A OMS, eu participei da elaboração do protocolo e o objetivo era aumentar a adesão. E o que nós observamos era que os telefonemas periódicos, eles também foram terapêuticos, porque criou-se uma narrativa. Essa é uma palavrinha que de tempo em tempo entra na moda e eu gosto muito dela, né? A nossa vida é uma narrativa, né? A nossa vida é feita de histórias que nós contamos, algumas histórias para acreditarmos nela, nós próprios, algumas falsas, outras são verdadeiras. Né? A nossa vida também é a vida das histórias que nós não contamos. Né? Então, o que eu acho desses telefonemas? Esses telefonemas promoveram um vínculo. Porque quando se atende uma pessoa num pronto-socorro, você fala, eu vou te ligar daqui uma semana. Provavelmente essa pessoa, ela fala assim, não vão me ligar. Que ligar o quê, né? Quando ela recebe o telefonema e a gente fala, olha, aqui é a fulana que te atendeu lá no hospital da Unicamp. Lembra que eu te disse? Bom, a pessoa já se surpreende, ela se sente valorizada e ela vai começando a se abrir. Por exemplo, Elson, foram apenas 3 pessoas que falaram assim, não quero mais falar sobre isso. Eu me arrependi, não quero participar. Pum, desligou o telefone. Porque também tem isso. Tem gente que não quer lembrar. Sim. Tem gente que fala, mas que chata, você me ligou depois de uma semana, eu tô ótimo. Por que você está lembrando que eu tentei me matar? Eu tô ótimo. Por que você está me perturbando? Não quero participar da pesquisa. Então, houve de tudo. Mas esse caso que eu estou te contando é anedótico, como se fala, né, no inglês. É uma coisa rara. Não foi a maioria, não. A maioria ficou muito grata de estar podendo conversar com a gente. Não, que impressionante, professor. Parabéns. E o senhor está nessa estrada aí da prevenção há muitos anos, né? Talvez uma coisa... E eu, enfim, tenho o senhor como uma enorme referência, uma inspiração. E uma coisa que eu percebo é que, pensando em profissionais de saúde mental, né, em médicos psiquiatras, que nos melhores locais de formação, a gente sai da residência sentindo assim, poxa, eu tive uma boa formação, um contato, atendi vários pacientes, mas curiosamente eu me dei conta, depois de começar a estudar profundamente sobre prevenção de suicídio, que, na verdade, eu achava que eu sabia atender pacientes em crise suicida e não sabia, porque tinha muito mais elementos ali, né? A minha sensação é que quando você atende uma crise suicida, aquilo é muito angustiante e, normalmente, a gente já parte para uma solução ali, né? Poxa, vamos chama convoca a família, vamos chamar a ambulância, vamos levar para pronto-socorro. E aquela acaba sendo o único instrumento utilizado, né? Me angustia muito isso de ver gerações e gerações de psiquiatras com uma formação um pouco deficitária aí nas especificidades da crise suicida. E depois, o senhor muito mais do que eu, mas eu já tenho colegas que me ligam e falam, eu perdi um paciente no consultório por suicídio. Estou chegando à conclusão que esse negócio de consultório não é para mim. Acho que eu vou fechar o consultório, sabe? E isso me angustia muito, assim. Ao longo desses anos todos que o senhor vem estudando, né, comportamento suicida, crise suicida, o que o senhor acha que mais fez diferença em termos assim, de ferramentas, de técnicas? Que aprendizados fizeram mais diferença
para o senhor hoje conseguir atender melhor pacientes nesse momento de tanto desespero? Olha, Elson, eu vou te dar uma resposta muito simples e franca. Eu acho que o diferencial foi o fato de eu trabalhar na universidade apenas meio período e o outro meio período eu ter o meu consultório. Porque na universidade, como professor, a gente tem na frente da gente o R3, o R2, o R1, o interno. E no contexto da universidade, a gente é o professor. A gente vai, a gente supervisiona, encerra o horário de trabalho, a gente vai para casa. Né? A experiência do consultório, ela é uma experiência muito intensa. Porque você encontra o paciente ali, cara a cara, só você e ele. Você não tem a estrutura institucional, né, de um hospital universitário. E você tem a família fazendo perguntas de respostas muito difíceis. Né? Temos que mudar para uma casa, escondemos todas as facas da casa. Doutor, o senhor nos dá certeza de que não é preciso mesmo uma internação? Então são perguntas feitas no consultório por uma pessoa que tem poder social de me processar, e que, como paga a consulta, também tem o meu celular, né? E hoje tem o WhatsApp. Para você ter uma ideia, Elson, depois de um tempo que eu estava trabalhando nessa área, eu fui fazer formação em psicoterapia de família. E eu fiz a formação em psicoterapia de família. Agora, me pergunta se eu sou psicoterapeuta de família no sentido estrito. Não. Mas eu precisei muito me instrumentar, tanto que hoje, quando eu atendo casos difíceis, de alto risco de suicídio, eu marco um horário a mais no consultório para ter uma conversa com toda a família na presença do paciente. Então, o plano de contingência, o plano de cuidados, ele é compartilhado. Né? E eu sempre, delicadamente, mas ao mesmo tempo com firmeza, eu costumo dizer para o paciente, na frente de todo mundo, que eu vou fazer tudo que eu puder como um profissional, que eu estou vendo que a família dele está ali, também está dando uma força, mas que o maior responsável pela vida dele é ele. Né? E que o grande responsável pela decisão de se tratar, de nos ajudar a ajudá-lo ou se matar, a responsabilidade é dele. Ele é o grande responsável. Eu digo isso de uma maneira tranquila e eu aprendi a fazer isso. Né? É difícil? É muito difícil, porque eu continuo sendo o responsável técnico. Se eu errar, eu mantenho a responsabilidade de um profissional que foi incompetente, se eu errar. Né? Mas eu não fico sozinho com o risco de suicídio, como eu fazia no começo da minha profissão. No começo da minha profissão, um jovem psiquiatra, eu falava, pode ligar para mim a qualquer hora, se você precisar, se você estiver desesperado. Hoje, com mais de 40 anos de psiquiatria, eu falo, olha, você pode me mandar uma mensagem, eu não fico online, eu vou responder no fim da manhã ou no fim da tarde. Às vezes você pode não me encontrar, então vamos fazer o seguinte, além do meu telefone, o telefone de quem que você vai carregar junto para ligar numa emergência? Eu faço um plano de contingência. Os americanos fazem muito isso. É um plano. Aliás, os norte-americanos são interessantes, a gente não segue a cartilha deles, mas eles têm alguns cacuetes interessantes. Eles fazem um plano, escrevem no papel e mandam o paciente assinar. Né? Porque tem essa coisa lá do compromisso, da responsabilidade. Né? Aqui fica tudo, como a gente fala, no gogó, né? Mas é um trato sério. Né? Então, quando eu reúno toda a família para discutir risco de suicídio, quando eu combino com a pessoa o que fazer no momento de desespero, telefone 1, telefone 2, telefone 3, né? Tudo isso eu fui aprendendo a fazer
para sair de uma posição de onipotência. Uhum. Quando a gente vai com uma posição de humildade, mas uma humildade esclarecida, Uhum. a gente não fica sozinho com o risco. E a gente pode atender 5 pessoas que estão falando em se matar numa mesma semana. Mas também o meu limite é 5. Mais do que 5 eu não aguento. E quem que aguenta? Uhum. Né? E é interessante, Elson, porque quando eu comecei a fazer muita pesquisa e a publicar, e principalmente depois da publicação do livro Crise Suicida, que, modéstia à parte, é um sucesso até hoje, né? Uhum. Eu costumo dizer, brincando, que esse livro foi psicografado. Depois eu te... Por quê? Mas, ainda mais depois desse livro, vem gente de todo o país querendo se matar, fazer consulta com o médico especialista em suicídio. É gozado, porque, para abreviar, as pessoas falam, o senhor que é especialista em suicídio? Eu falo, não, eu não sou especialista em suicídio. O pessoal fala isso para mim. Como é que tá seu ambulatório de suicídio? É. Mas então, assim, eu tive que ir aprendendo algumas coisas com a prática. Por isso que eu falei que o consultório mudou muito a minha maneira de dar aula, a minha maneira de dar uma palestra. Eu acho que eu já formei muita gente pelo Brasil afora em cursos de capacitação, em prevenção de suicídio. E sempre levando essa postura de não ficar sozinho com o risco, de não ser um missionário da vida, né? De não fazer uma luta quase que religiosa contra o suicídio, porque todos os povos se mataram ao longo de toda a história, teve suicídio. Então, o suicídio não é um fenômeno médico-psiquiátrico, o suicídio é um fenômeno de todas as culturas, algumas mais, outras menos, é um dilema humano, né? O suicídio ele só tem a ver com transtornos mentais até um ponto, né? Nós não podemos dizer, como no século XVII, XVIII, tentou-se dizer que todo homem, toda mulher que se matava era um alienado mental. A escola do Pinel pensava assim. Mas não, hoje nós sabemos que não. Então, hoje, o suicídio ele está ligado aos transtornos mentais, na maioria das vezes é um transtorno mental, há um transtorno mental entre os fatores que se combinam, mas há casos em que não há necessidade de um transtorno mental. Há pessoas que calmamente decidem tirar a própria vida. Né? E isso seria um direito? Aí é uma grande discussão, não é verdade? Então, eu costumo encarar o suicídio de uma maneira amoral. Né? O suicídio é um problema do psiquiatra quando a pessoa que quer se matar tem um transtorno mental. Né? E pede a nossa ajuda. Uhum. Eu não faço um discurso, vamos dizer, geral, eu sou contra o suicídio. Não, eu quero aliviar sofrimento quando eu posso ser um agente que alivia o sofrimento para uma pessoa repensar e provavelmente continuar a viver, porque não é isso que a gente vê como psiquiatra. Uhum. Eu já vi tanta gente querendo se matar, né? Quando está no fundo do poço de uma depressão, sai da depressão, a pessoa quer viver de novo. E ela nos agradece por a gente ter ficado ao lado, por a gente não ter deixado ela se matar. Né? Mas já perdi pacientes também, é claro. Todo psiquiatra que trabalha nessa área perde alguns pacientes por suicídio. Né? E nem sempre dando sinais, viu? Porque essa é uma das balelas que se fala a rodo durante o Setembro Amarelo. Os sinais. Há pessoas que se matam sem dar sinais. Né? E a gente tem que estar preparado para isso também. Nós não podemos ficar dando uma importância além do normal, do cientificamente embasado. Né? Então, há pessoas que a gente pode atender num dia e depois de 2, 3 dias elas se matam. E a gente não pensou que elas iam se matar. Isso já aconteceu comigo, né? Infelizmente. Não, isso que você falou dos sinais e tudo, e é terrível, né? Porque, especialmente alguém que perde um ente querido por suicídio, e aí vem aquela pergunta que dá vontade de xingar a pessoa. Mas você não percebeu nada? E é como... E uma das coisas que complica a elaboração do luto
é que as pessoas têm muito vergonha de sair na rua, de encontrar os outros quando há um suicídio dentro da família. Porque todo mundo vai fazer essa pergunta, mas vocês não perceberam? Mas o que aconteceu? Mas que família é essa? Que ninguém percebeu que alguém ia se matar? Então o sentimento de culpa é muito grande. Então aí quando chega um mês inteiro de Setembro Amarelo, e como o Setembro Amarelo virou uma tendência de mercado, hoje você vê várias empresas querendo trazer até o logo do Setembro Amarelo durante o mês de setembro, né? E aí, hoje na internet, tem muitas pessoas vendendo, oferecendo palestras para dar durante o Setembro Amarelo, venda de palestras. Então, fala-se muita bobagem. E um mês inteiro, o Brasil é o único país do mundo que tem um mês inteiro de falação. E nós nem temos tanta certeza de que o Setembro Amarelo seja tão útil assim. Porque não basta conscientizar, são necessárias ações de saúde mental, são necessários acessos a profissionais de saúde mental, principalmente para um adolescente em crise, para um jovem, né? Esse fenômeno que a gente vê no Brasil, e esse fenômeno não é mundial, ele ocorre apenas em alguns poucos países. No Brasil, os números do suicídio continuam a crescer. Em todas as faixas etárias, mas ele cresce mais rapidamente entre os jovens e os adultos jovens. Isso é muito triste para um país, né? Isso nos leva a grandes questionamentos, desde como se conforma a mente hoje de um jovem, mas também como se conforma a nossa sociedade, como é difícil entrar na vida adulta real, né? Tendo saído da virtual, né? Quando consegue sair, né? Isso nos leva a pensar também qual é o tipo de atenção que nós damos a uma pessoa em crise. Crise não é necessariamente uma doença mental que possa receber um diagnóstico formal, mas uma crise humana. Né? Talvez lá no passado houve um papel maior das igrejas, por exemplo, não é? Ou das mulheres que conversavam varrendo a calçada. Quando eu era pequeno, era assim. Esse tipo de sociedade mais solidária, na pós-modernidade, acabou. Fica um pouco um salve-se quem puder. As pessoas estão muito solitárias, né? E os jovens muito mais impulsivos, com muito mais dificuldade de transformar dor psíquica em sofrimento, sofrimento simbolizado. Então parte-se para um ato de descarga, né? Muitas vezes a ameaça suicida e a própria tentativa de suicídio é um ato de descarga. É por isso que depois a pessoa sobrevivendo, ela fala, não foi nada, não, imagina, não fui eu. Quer dizer, ela não consegue integrar aquela experiência de dor. Ela não transforma a dor em sofrimento. E em termos de processos psíquicos mais profundos, a história da nossa vida é transformar dor e desconforto em palavras, em símbolos, em uma luta que traga um significado para a nossa própria existência, né? Desde a tenridade. Né? O desconforto por estar com a minha fralda molhada, o desconforto por estar com fome, o desconforto por ter alguma dor, né? A gente grita, depois a gente aprende a falar palavras, depois a gente compõe frases, depois há pessoas que transformam o sofrimento em trabalho, outras transformam o sofrimento em poesia, em obra de arte, em revolta, em ciência. Então, na realidade, toda a história da nossa vida é uma luta de como a gente lida com o sofrimento, com o não, né, com a carência. E talvez o suicídio esteja aumentando muito entre os jovens exatamente por essa dificuldade. Né, por essa dificuldade. Hoje é mais comum um jovem, numa hora em que é frustrado, falar para o pai, para a mãe, eu vou me matar. Isso não era comum há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, as automutilações, né, também ficaram muito comuns. Novamente, uma dificuldade de encontrar outros caminhos mais assentados, mais simbolizados de como lidar com o sofrimento psíquico, com a dor psíquica.
Né, eu tenho... A gente não sei se... O senhor falou vários aspectos, né? Eu fico pensando, né? No fundo, é um fenômeno que é de difícil compreensão, né? Esse aumento do suicídio no Brasil em detrimento da redução em outros países, né? Normalmente eu reflito sobre isso, né? Sobre enfim, esse distanciamento, essa redução do senso de pertencimento, né? Hoje em dia é o você S.A., né? Você é seu empreendedor, você... e os vínculos significativos e o espaço para o que não é produtivo economicamente é menor, né? Por outro lado, isso é a realidade no mundo todo, né? Não, é no mundo inteiro. O que nós né? estamos Eu fazendo acho aqui? que nessa sociedade em que tudo é muito veloz, nós temos que, desde criança, aprendemos a criar ilhas de tranquilidade, né? Longe de tecnologia, né? Mais em contato com a natureza, mais em contato com seres humanos reais, né? Nada contra, sabe? Porque eu acho que a tecnologia, agora a gente está vendo a chegada com tudo da inteligência artificial, né? Que parece que é a próxima revolução tecnológica, né? Já está sendo, né? Então, assim, toda nova tecnologia, ela é abarcante, né? Foi assim com o rádio, foi assim com a TV, foi assim com o telefone, está sendo assim com as redes sociais. Mas a gente tem que ir se adaptando sem perder aquilo que faz da gente humano, né? Que é a capacidade de refletir, a capacidade de interagir, de amar, de ser construtivo. Então, eu acho, sim, que as redes sociais em excesso vai deixando a gente menos perspicaz, menos sensível ao outro, né? Porque tudo é muito rápido. E não só ao outro, a gente mesmo, eu acho, né? Então, às vezes, eu observo que muitos jovens, eles não conseguem ficar sem um estímulo. Hoje mesmo, com muita sinceridade, eu estava conversando com uma jovem que está fazendo um sanduíche num outro país, na Europa, e fez uma consulta comigo online. E eu estava falando para ela da importância de ela respirar, dela ouvir uma música. E ela me lembrou, falou, ai, doutor, eu sou de uma geração que eu não consigo fazer uma coisa só. Eu tenho que estar ouvindo, vendo ou fazendo várias coisas. E ela me lembrou que ela é dessa geração, né? Eu já vi a minha filha fazer isso, né? Eu tenho uma filha de 33. E quando ela estudava vendo TV, olhando o celular, coisa que eu não... Imagina, eu para estudar, eu parava tudo para estudar. Mas hoje, de fato, nós temos uma geração de jovens que o tempo todo eles estão sendo bombardeados por informações, né? Por inputs. E eu acredito que às vezes a gente precisa parar o mundo para a gente poder pensar, refletir, sentir uma dor ou sentir o tédio, né? Porque isso faz parte da vida, né? O tédio, né? Não ter resposta, né? Ficar perdido sem entrar num grande desespero, né? Mas assim, manter uma calma no caos. Bom, eu estou perdido, hoje eu não estou bom, hoje eu não estou bem, mas eu acho que amanhã eu vou estar melhor. Deixa eu fazer aqui um currículo mínimo hoje, as tarefas mínimas, amanhã eu vou estar melhor. Quer dizer, esse sentido, às vezes o jovem não tem muito, ele é muito imediatista. É para agora, né? É para já, é para já. Então, às vezes é uma reação quase medular. Olha, eu já vi algumas tentativas de suicídio que eu fiquei muito surpreso de ver como elas foram reflexas. Do jeito que bate uma informação, o jovem reage e pula da janela. É uma coisa realmente irrefletida em todos os sentidos desse termo. É uma coisa que não chegou em níveis corticais superiores, né? É isso. É muito assustador isso, né? E como é que a gente lida com isso enquanto sociedade, professor? Eu sei que tem ações de saúde pública, tem ações essas que a gente não sabe assim, de criar conhecimento sobre os temas, né? Eu fico pensando, por exemplo, a campanha de Setembro Amarelo, que tem como é que a literatura aborda isso. Tem um lado que eu vejo que é meio... que para mim é importante, que é o seguinte...
o Brasil investe por pessoa 20 vezes menos que a Inglaterra em saúde mental, né? Compara com a Inglaterra, porque o senhor fez o pós-doutorado lá, porque são dois grandes sistemas públicos de saúde, né? Então, a gente compara o SUS com eles. A área da saúde onde a disparidade de investimento é maior é a saúde mental, né? E eu fico pensando que também tem um esforço de conscientizar a população de que é importante investir mais em saúde mental. Então, para pressionar o secretário de saúde, pressionar o governador, pressionar o prefeito, falar assim, olha, como é que é isso? Você vai investir menos em saúde mental? Porque o recurso é limitado, né? O prefeito vai investir mais onde a população está cobrando mais, né? Então, se eu preciso... o que eu faço? Vou investir mais em saúde mental ou vou fazer um leito de UTI neonatal, né? O recurso é limitado, tem que fazer escolhas, né? Então, eu vejo essas campanhas também com esse olhar, né? Da sociedade se importar com isso e dar o devido valor até em termos de investimento, né? Mas é muito delicado, né? Perfeito, né? Essa lembrança que você está fazendo, eu concordo plenamente, Elson, que tem ações que tem que partir realmente de toda a sociedade, né? Mas com informação nossa, com informação nossa dos especialistas, com dados. Aí entra um clínico, aí entra um epidemiologista, aí entra um especialista em saúde pública, informando a população, para que a população tenha ferramentas para dizer, para quem decide, para quem toma decisões na área de saúde pública, olha, nós queremos mais, nós estamos em falta de serviços de saúde mental para acolher um jovem, um adolescente em crise, né? Porque pensa hoje num CAPS-AD, né? CAPS infantil. Né? Ele pega os casos mais agudos, que chegam perto da psicose, né? Mas e aquele sujeito comum, que está mal? Então, o que a gente está pensando, né? O que os países mais desenvolvidos estão fazendo? Por exemplo, a Suécia já demonstrou que quando a gente abre no currículo de crianças e de jovens adolescentes espaços para se discutir diversidade, o respeito às diferenças, né? As crises pelas quais estamos passando nessa fase da nossa vida, né? E isso é feito desde criança, desde a tenra idade, né? Com a supervisão de um professor ou de uma professora que tem algum treinamento, alguma sensibilidade para conduzir esses grupos, isso diminui o número de suicídios, as tentativas de suicídio, as automutilações. Então, na verdade, é criarmos espaços para que os jovens possam conversar sobre essas questões com a orientação de um adulto bem formado, adequado, que está acostumado a fazer isso. Então, o processo de educação não ser apenas informações, mas ser também de formação, né? Essa é uma alternativa, por exemplo, adotada na Suécia, e que comprovadamente diminuiu o número de tentativas de suicídio. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque sempre que a gente fala em prevenção de suicídio, essa prevenção dos últimos tempos, né, quando a pessoa já está chegando perto do suicídio, ela já tem uma saúde mental, ela já está no último andar do prédio, ela já escolheu a ponte, quer dizer, é essa prevenção de pronto-socorro. Sim. Mas eu estou pensando lá atrás, lá, né, no adolescente. Não, eu fico pensando, o que a gente faz, só tem toda razão, né? Acho que os cardiologistas foram mais espertos que a gente, né? Porque eles... não tem uma campanha dos cardiologistas que fala assim, não ao infarto, né? Lá atrás, né? Olha, vamos tratar o colesterol alto, vamos tratar condições que ao longo de décadas vão resultar num desfecho de saúde grave, né? Quando a gente vê os países que conseguiram diminuir o número de suicídios, né? A gente acredita que é uma série de ações de saúde pública, né? Que inclui, por exemplo, a proteção ao emprego ou a realocação num novo emprego, né?
serviços que ajudam pessoas idosas que moram sozinhas, né? É também a maior independência de mulheres que passam a trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as próprias escolhas a respeito da vida, né? Agora eu estou me referindo à Índia, à China, né? Então, esses países onde as mulheres passaram a ganhar o seu dinheiro, a ter independência, foram para os grandes centros, né? O número de suicídio entre as mulheres diminuiu, né? Isso aconteceu na Índia, isso aconteceu na China, né? Quando países também que fizeram uma grande campanha de desarmamento, eles conseguiram reduzir não só o número de homicídios, mas também de suicídios. Os grandes exemplos são Austrália e Áustria, né? Então a gente fica desencantado quando você tem uma política de incentivo à compra, ao porte de arma. Para quê? Isso não aumenta a segurança absolutamente, absolutamente, né? Você veja, por exemplo, que nos Estados Unidos, os estados onde se observa o maior número de suicídios, coincidentemente, são os estados que têm o maior número de armas de fogo per capita, né? Então, assim, algumas ações amplas, ou mesmo assim, arquiteturas, né, projetos arquitetônicos que pensam na possibilidade de que alguns lugares públicos se tornem uma espécie de hotspots, eles atraem suicídios. Como a famosa Golden Gate Bridge, que agora tem uma tela embaixo, para que as pessoas, não, ao saltarem da ponte, não caiam no mar. É uma altura de 76 metros entre a ponte e o mar, e na maioria das vezes a pessoa morre, ela não sobrevive, né? Aí vem alguém desinformado e fala: adianta pôr tela em ponte? Quem não saltar da ponte e quiser se matar mesmo, se dá um tiro na cabeça. Não, não é assim. Não é assim. Quando você restringe o acesso a um meio muito utilizado para o suicídio, o número de suicídios diminui, porque as pessoas não ficam mudando de método assim facilmente. Sim. Cada um de nós já pensou rapidamente: ok, como é que eu acho que eu conseguiria me matar? Como é que eu aceitaria? A gente pensa rápido, porque a gente não quer gastar muito neurônio pensando nisso, o que é o normal. Já quando uma pessoa começa a pensar muito em suicídio, não tem medo, vai informar-se, liga o computador para procurar o melhor método, o risco de suicídio vai aumentando muito. Mas vamos voltar ao meu raciocínio anterior. Todos nós já pensou rapidamente qual seria o método de suicídio aceitável para mim. Se alguém impedir esse método, olha, eu vou demorar anos para escolher outro. Então, na realidade, você tem um intervalo, você tem uma chance de atender pessoas em crise quando você controla agrotóxicos, quando você faz um desarmamento, quando você impede o acesso a uma ponte ou a um edifício público de onde as pessoas começaram a se matar, porque o suicídio tem um pouco esse caráter contagioso, como nós falamos. É por isso que a gente fica muito atento quando há um suicídio numa escola, num ambiente de trabalho. Outras pessoas suscetíveis poderão começar a pensar e poderão tentar o suicídio. Então, isso também merece ações de prevenção, já que estamos falando de prevenção, né? Fazendo grupos, abrindo a possibilidade de atendermos pessoas que ficaram muito abaladas por um suicídio. Sabe uma coisa que me ocorre, professor? Assim, depois de... enfim, lá no... O meu serviço lá chama Conversas de Vida, né? O grupo de pesquisas aqui da escola. E depois de atender vários pacientes, assim, uma sensação de que esse momento da crise suicida é um momento de alta intensidade para todos os lados. E me dá uma sensação, não sei se o senhor observa isso também nos seus atendimentos, que às vezes uma intervenção terapêutica breve, alguma coisa assim que cria uma conexão, um vínculo adequado, ela é tão absurdamente mais potente do que em outras situações de vida. Sim.
Essa é uma experiência que a gente tem aqui, né? Eu tenho alguns pacientes que vão para os Estados Unidos, ficam mal lá e falam para o psiquiatra: estou pensando em me matar. Já sai de ambulância direto para uma internação. O psiquiatra norte-americano, até pelo fato de lá a medicina ser muito judicializada, se ele ouve uma pessoa falar: estou pensando em me matar, ele já interna na hora, já recomenda uma internação. Aqui no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem para internar, falta de leitos, todo o estigma, né? E quando a gente pensa também na qualidade dos serviços de internação, aqui a gente evita muito internar. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma experiência de fazer internação domiciliar, de reunir família, né? De fazer vínculo. Isso de você fazer um vínculo forte com uma pessoa no momento de crise, isso é muito importante. Eu não vou dizer que isso resolve tudo e evita um suicídio, imagine, porque isso seria, de novo, saltarmos para a onipotência de um contato. E a pessoa vive ali uma complexidade no mundo interno e no mundo que a circunda. Então, quem sou eu para, numa consulta, fazer a mágica? Mas não há dúvida de que ouvir uma pessoa com atenção, sem julgá-la, valorizando o momento que ela está passando e transmitindo a ela uma dose de calma, uma tentativa não apavorada, não apressada, de trazê-la de novo para os trilhos, né? Porque que trilhos são esses? Que trilho da normalidade é esse para o qual eu quero trazer a pessoa, né? Então, quando eu fico esse observador atento, respeitoso e silencioso, isso ajuda muito uma pessoa. Muito, muito. E talvez a gente faça isso até em excesso, né? Se a gente for se comparar com o psiquiatra norte-americano. Lá o cara falou: estou pensando em me matar. Camisa de força e internação. Né? Não tem conversa. Não tem relativização. Aqui não. Aqui a gente tem um pouco mais essa flexibilidade, né? Talvez até nascida também da precariedade dos serviços de saúde mental, né? Que a gente evita muito internar. Agora, é claro que quando a gente fala em risco de suicídio, há casos em que realmente uma internação é necessária, né? Estava falando há pouco em família. Às vezes a família é muito disfuncional, a família mais atrapalha do que ajuda. Então, muitas vezes, a melhor opção é realmente internar uma pessoa durante aquela crise aguda, né, para protegê-la, né? A internação psiquiátrica, embora não seja fácil, às vezes é a melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa num momento de grande crise, de grande perturbação mental, né? Você sabe, professor, que eu não tive essa disposição de fazer uma formação em terapia de família, mas eu tenho a sorte de ter lá no meu time uma assistente social e terapeuta de família brilhante e extremamente dedicada, que é a Madalena Barbosa, que inclusive tirou uma foto com o senhor no último no congresso da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, de Estudos e Prevenção do Suicídio. Esse olhar é fundamental, né? Esse acolhimento, isso que o senhor descreveu, que o senhor faz, e que no meu time, a Madalena que conduz, isso é muito, muito, muito importante, né? É fundamental, né? Porque hoje em dia há famílias muito disfuncionais e os adolescentes, eles até se valem da ameaça suicida, da tentativa de suicídio como um grito, né? Como uma denúncia, como uma acusação, né? Como uma cobrança por mudanças, né? Então, eu acho, sim, que a abordagem da família é fundamental, né? Porque muitas vezes a família reage também muito forte a uma tentativa de suicídio, e como costumava dizer o meu orientador, o Roosevelt, né? Meu orientador de doutorado, existem famílias suicidogênicas, né? Existem famílias que acabam empurrando a pessoa para novas tentativas. Ou, às vezes, até por desconhecimento, né? Sim.
se um adolescente fala em se matar e um pai muito desinformado fala, tá ameaçando, não vai nada se matar, você não tem coragem. Quer dizer, é o tipo da coisa que não pode falar, né? Desafiar um adolescente a se matar mesmo. Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Não é na base do chacoalhão. Né? Nossa, professor, quanta experiência, né, que o senhor tem, quanto estudo. E eu me sinto honrado mesmo de poder conversar com o senhor, discutir de uma maneira, sei lá, tão pessoal esses aprendizados que o senhor foi tendo ao longo dos anos. Eu não sei quantos dos livros o senhor tem publicado, mas eu tenho pelo menos 4 em casa. Será que... Olha, eu assim, dos meus livros, assim, acho que principais, o primeiro, que eu acho que é o principal, o grande livro, que nasceu da minha experiência e do grupo meu de interconsulta, foi Prática Psiquiátrica no Hospital Geral. Tenho esse aí. De emergência, né? Esse livro é um livro que está já na 4ª edição. Modéstia à parte, eu tenho a impressão de que ele se tornou um clássico, né, na área de psiquiatria do Hospital Geral. O outro que eu gosto muito é o Crise Suicida, né? Também o Crise Suicida, eu até falei rapidamente, eu sei que a gente já vai logo encerrar, mas eu vou contar que eu brinquei um pouco, que foi psicografado, mas eu não sei se é uma brincadeira, não. Porque eu já pesquisava muito, lia muito, dava muita palestra, dava muito curso, e eu nunca tinha escrito um livro sobre o tema. Já tinha traduzido manuais, já tinha feito manuais, e aí num dia, no final de uma palestra, se aproximou de mim uma pessoa, ela olhou bem para mim e ela falou assim, professor, o senhor tem um livro sobre isso? Sobre prevenção de suicídio? Eu falei, não. Ela falou, mas já não está na hora do senhor escrever um livro? Foi uma pessoa assim leiga, da plateia, que veio. Olha, depois que essa pessoa me falou isso, caiu uma ficha. Né? Caiu uma ficha. Eu falei, nossa, de fato, eu já tenho tantas teses orientadas, eu tenho também essa tremenda experiência no consultório. Aí, o livro Crise Suicida, que é o livro que eu mais gosto das coisas que eu escrevi em 3 meses, dia e noite. Por isso que eu brinco, assim, eu fiquei totalmente entregue, vidrado àquilo, e quando eu terminei de escrever o livro, eu estava indo para um congresso de psiquiatria em Berlim, eu mandei o livro numa quinta-feira para a ArtMed. Na sexta-feira à noite eu estava indo para Berlim e chegou para mim um e-mail da ArtMed, aceitou o livro em 24 horas. Quem pegou o livro provavelmente começou a ler, leu bastante e aprovou em 24 horas. Assim. Então, assim, é um livro que me traz alguns questionamentos. Por isso que eu tenho a impressão de que ele veio de uma experiência, mas veio de uma grande inspiração que tem aí algum mistério. Né? E também no processo, como a pessoa chegou e me falou, como a velocidade com que eu escrevi, a velocidade com que foi aceito para publicação, e já está na 2ª edição, e é o meu livro que mais vende. Né? Então, eu acho que esse livrinho ajudou a formar muita gente na área de prevenção. Inclusive eu. Isso me deixa muito feliz. Inclusive eu, professor. Que bom, Elson, fico contente. Eu achei que essa história aí, o senhor ia contar que depois conversou com as pessoas da palestra e ninguém mais tinha visto essa moça. Fica como sugestão, viu, professor? A história... Que eu saiba, não foi uma aparição do outro. Né? Pode contar com... Mas foi uma pessoa que olhou bem para mim, né? Porque ao final de uma palestra sobre suicídio, prevenção de suicídio, algumas pessoas ficam muito comovidas, mexidas, e elas vêm falar comigo sobre alguma coisa que mexeu muito com elas. Porque eu acho que falar sobre suicídio não é falar sobre morte trágica, é falar sobre vida, como eu falava há pouco. A história da nossa vida é como lidar com o sofrimento, é como amadurecer, como se aperfeiçoar ao longo dessa existência, né, para poder morrer em paz, digamos assim. Mas tem pessoas que não conseguem fazer esse caminho. Né? Tem pessoas
que têm uma vida muito turbulenta e que falam, não, desisto, não quero, cansei, não entendo nada, estou mal, esse sofrimento nunca vai acabar. Então, assim, uma palestra sobre suicídio, ela mexe muito com as pessoas. Sim. Principalmente se ela for vivida, se ela for dada com o coração, e não apenas informando, para mostrar para as pessoas que eu sou bom em informações sobre o suicídio. Não, não é por aí. Né? É a vivência, é o trágico, é o dia a dia de um psiquiatra que trabalha com isso. E talvez o livrinho Crise Suicida, ele demonstra isso. Né? Quando eu fico pensando, porque eu já tive umas 5, 6 pessoas que chegam e falam, é meu livro de cabeceira. Eu falo, nossa, livro de cabeceira? Um livro sobre suicídio, né? Sobre prevenção de suicídio. Talvez porque ele ajudou muitas pessoas que gostam da clínica a melhorar a clínica delas, diante de uma situação, como você falou, tão assim difícil como aquela que é você estar na frente de uma pessoa e você sentir que ela poderá se matar. E ela fala para você, sim, eu estou pensando em me matar, eu estou planejando. É uma das situações mais difíceis que um profissional de saúde mental enfrenta. Né? Talvez por isso que quando as pessoas leem o livro e se inspiram, elas ficam tão agradecidas. Né? Professor, nossa, parabéns aí pelo seu trabalho, por todos esses anos de dedicação, né, a uma área tão necessária, né? E agradeço muito novamente o senhor poder ter participado. Obrigado pela disposição. A gente até falou mais do que a gente tinha planejado. Espero que não tenha atrapalhado aí os compromissos do senhor. Não, está tudo bem. É que a conversa rolou com espontaneidade, vai ficando à vontade, se abrindo, e é isso mesmo. Espero ajudar algumas pessoas que estão batalhando aí na área, que têm interesse em prevenção. E uma vez mais, viu, Elson, muito obrigado pelo convite, foi muito legal e é uma honra também participar do podcast, tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor. Até a próxima, tchau, tchau. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mentes em Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.